A Júlia é curadora e pesquisadora, graduada em Arte, História, Crítica e Curadoria pela PUC São Paulo, participou da Summer School da Courtauld Institute em Londres em 2009. Integrou o núcleo de pesquisa e curadoria do Instituto Tomiotaki por 3 anos. Foi júri de diversas premiações, incluindo o Prêmio EDP nas Artes. Foi curadora da segunda edição do Programa de Residência Artística do Adelina Instituto. Atualmente, conduz a pesquisa Elas Estão Aqui, uma reescrita da história da arte por artistas mulheres, dá cursos de história da arte, colabora com veículos especializados, mantém uma produção crítica ativa e realiza acompanhamento de artistas. Olha, eu acho que a gente está enxugando gelo muitas vezes, né, nesse esforço de reescrita da história, assim. A própria noção de história já é um pouco violenta, né, à medida que a gente sabe que quem escreve a história são os ganhadores, né? A história ela é toda baseada no que sobra, né? Tem muita lacuna, muita história não contada. E eu acho que quando nos anos 70 existe um esforço acadêmico nos Estados Unidos que dá uma espécie de pontapé, né, para uma pesquisa sobre artistas mulheres, nesse viés de uma reescrita da história. Eu tenho um pouco a sensação de que a gente ainda está lidando com isso, porque são milhares de anos de uma sociedade patriarcal, são milhares de anos de uma estrutura opressiva para as mulheres, que não vão mudar em 50 anos, né? Desde que a gente tem... Bom, estou falando no campo da arte, mas, enfim, o feminismo não tem só 50 anos, mas, para ser mais específica para o nosso assunto, não ficar, né, numa digressão muito longa, no campo dos estudos acadêmicos, por exemplo, sobre artistas mulheres ou exposições sobre artistas mulheres, a gente está engatinhando, né? A gente está recuperando agora outros nomes para além da meia dúzia de mulheres que eram usadas como argumento para dizer que não havia exclusão de artistas mulheres, era sempre Artemisia Gentileschi, né? Falava-se eventualmente de uma Frida Kahlo, mas era sempre, bom, no Brasil, né, dizem, não, imagina, na arte brasileira a gente tem Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Rivane Neuschwander, então não existe exclusão das artistas mulheres. Tarsila, Anitta foram fundamentais para a arte moderna brasileira, e aí, quando a gente olha para a própria arte brasileira, a gente vê que a Anitta foi massacrada num artigo escrito pelo Monteiro Lobato e praticamente desiste da sua carreira modernista e volta para uma chave de pintura mais acadêmica e mais regionalista e mais acanhada, né, dos trabalhos mais ousados e radicais que ela experimentava antes. Então, a gente ainda está lidando com isso porque são milênios de reparação que a gente tem que trabalhar. E daí não é só reparação em relação às artistas mulheres, né? São milênios de reparação em muitas lacunas históricas que a gente enfrenta. Não é só na questão de gênero, é também na questão racial, também nas questões, por exemplo, que hoje a gente pode chamar de não binárias, em outras minorias étnicas. Então a gente está, acho que criando muito lentamente consciência de que a história hegemônica, ela não é a história, ela é uma versão da história. E de um lado demanda muito trabalho, e para trabalhar precisa ter dinheiro, e vamos convir que numa universidade, por exemplo, em que a maioria dos professores catedráticos são homens e estudam artistas homens, as suas pesquisas históricas são baseadas em fontes escritas por homens. Qual é a velocidade que a gente pode avançar? Se os museus têm curadores homens, diretores homens, produtores homens, qual é a velocidade que a gente pode avançar? Se as galerias têm uma representação limitada, em geral, de 10 a 15% de artistas mulheres, qual é a velocidade que a gente pode avançar? Então, a gente ainda está discutindo isso porque a gente realmente andou muito pouco de, no campo teórico, por exemplo, né, da história da arte,
desde que a Linda Nochlin e outras pesquisadoras, né, como a Griselda Pollock, por exemplo, começaram, de fato, a ser mais contundentes nas suas pesquisas e materializações em exposições ou livros, em 50 anos, 60 anos, a gente andou muito pouco. Então, parece que a gente está enxugando o gelo, né? Voltando ao início da minha fala. Mas a gente está enxugando o gelo porque são muitos milênios, né? De uma construção patriarcal que vai resistir, né? A inércia, ela é sempre... a gente sempre tende a voltar para a inércia do padrão, né? Quebrar padrões é muito difícil. Neurologicamente falando até, né? Dizem que a gente cria padrões, né? Caminhos neurológicos, e se a gente quiser fazer uma coisa de outro jeito, a gente tem que fazer muito de outro jeito para que isso funde um caminho neural diferente do que o que a gente estava acostumado a fazer antes, sabe? Então, a nossa inércia é ser machista, misógino, transfóbico e racista, e a gente ainda tem séculos pela frente de trabalho de reparação prática e teórica e social e econômica e, enfim, política pela frente. Acho que a gente não tem muita opção. Não sei se eu vou te dar uma data de quando isso começou, mas a verdade é que as mulheres sempre existiram como artistas e como outras funções na sociedade, e a gente tem algumas exceções para provar, né, que elas eram exceções, mas que elas existiram, né? Eu tenho um pouco a sensação de que esses estereótipos do artista gênio e da mulher que é só a musa, eles podem ser desconstruídos, principalmente quando a gente pega da arte moderna para frente. Claro que isso, eu estou sendo injusta com centenas de milhares de mulheres artistas antes, mas para desconstruir esse padrão, para desconstruir esses papéis consolidados, cristalizados no nosso imaginário, a gente pode se voltar da arte moderna para frente para diversas companheiras desses homens, que foram inclusive musas, mas que também eram artistas e que não tinham seus trabalhos reconhecidos. Muitas vezes nem eram apresentadas como artistas pelos seus companheiros. Então eu vou citar aqui alguns exemplos, mas é claro que isso remonta a séculos atrás, mas é que é muito patente, é muito evidente quando a gente usa esses exemplos. Então, a própria Frida Kahlo, que é registrada e retratada pelo Diego Rivera, era uma grande artista, tem uma viagem que ela faz, eles ficam morando nos Estados Unidos por alguns anos, e por esses anos que eles ficam nos Estados Unidos, todas as entrevistas são sobre Diego, né, os jornalistas, e apenas uma jornalista, uma das únicas jornalistas mulheres da época, se interessa por Frida, entrevista a Frida. A manchete da reportagem diz algo como: a mulher de Diego Rivera também se aventura na pintura, uma coisa assim, sabe? Também brinca de pintar. E quando ela entrevista a Frida, diz com muita força: ele é só um garoto, a verdadeira artista sou eu. E ninguém leva a sério. E a gente tem centenas de outras artistas como essa história. A própria Dora Maar, que foi uma grande fotógrafa surrealista, que foi uma das musas do Picasso, que teve muitas mulheres e tinha uma postura bastante machista e misógina, a gente sabe hoje. Mais tardiamente, a gente pode lembrar também, por exemplo, de uma pintora surrealista que foi mulher do Max Ernst, né? Que também foi para o México se refugiar junto à Frida, esqueci o nome dela agora, Lenora Carrington. Lenora Carrington também era artista. Remédios Varo, que foi amante de Benjamin Perret, que era um escritor surrealista. Um pouco mais para frente, a gente também pode citar, por exemplo, a Lee Krasner, que foi a mulher do Pollock, e que só aos 80 e poucos anos de idade teve uma retrospectiva da sua obra, e ela morreu antes de ver a sua retrospectiva chegar ao MoMA. A gente pode falar de Elaine de Kooning, que foi mulher do Willem de Kooning, também era pintora. A gente pode falar de Helen Frankenthaler, que foi ter, de fato, reconhecimento mercadológico com 60 anos, mais ou menos, sendo que ela era casada com Robert Motherwell, e ele teve sucesso super jovem, super cedo.
Então a gente vai criando um hall de artistas. Tem um pôster das Guerrilla Girls que elas falam sobre um recorde de leilão, acho que nos anos 80 ainda, no final dos anos 80 provavelmente, que o Jasper Johns tem uma obra vendida por 18, 19 milhões de dólares. Na época, acho que tinha sido a obra mais cara de um artista vivo, ou uma das obras mais caras de um artista vivo. E elas listam, sei lá, centenas de mulheres que com esse dinheiro, né, o colecionador que arrematou o Jasper Johns no leilão poderia ter comprado pelo menos uma obra de cada uma dessas artistas dessa lista. Essa lista inclui Artemisia Gentileschi, que é uma artista do barroco italiano, né? Inclui Dora Maar, inclui Hélène de Cunha, inclui Lee Krasner, inclui Helen Frankenthaler, inclui algumas artistas alemãs, como, por exemplo, a que foi amante do Kandinsky, como ela se chamava, gente? Agora também me deu um branco do nome dela, a Gabriel Munter. Gabriel Munter foi amante do Kandinsky, foi uma grande pintora do expressionismo alemão, e ainda assim a gente tem ninguém falando, né, na verdade, de Gabriel Munter. E assim a gente vai. E dessa lista que as Guerrilla Girls levantam, que você poderia ter comprado pelo menos uma obra, né, de cada artista e formado uma mega coleção de artistas mulheres pela venda de um trabalho do Jasper Johns, muitas delas foram casadas ou amantes ou companheiras de artistas homens famosos. Então, isso é um padrão recorrente. E parte dos esforços das acadêmicas, né, nos Estados Unidos e no mundo, né, tem sido também resgatar essas artistas, né, e resgatar essas obras e essas produções que são tão fundamentais, né, e no Brasil isso existe também, enfim. A gente sabe que recorrentemente esses padrões se repetem, né, a história se repete.